O tema da nossa aula de hoje é equação do segundo grau. Então, nós vamos começar vendo aqui, ó. Equação do segundo grau é escrita da forma x² mais bx mais c igual a zero, tá? Onde eu tenho um termo do segundo grau, um termo do primeiro grau e um termo independente. As letras A, B e C, ó, A, B e C são conhecidas como coeficientes. Então, elas são coeficientes, ou seja, elas vão ser trocadas pelos valores em reais, tá? Eu também posso escrever da forma ax² igual a zero, que também é uma equação do segundo grau. Eu posso escrever ax² mais bx igual a zero, que também é uma equação do segundo grau. E ainda posso escrever ax² mais c igual a zero, que também é uma equação do segundo grau. E aí, o que eu tenho que lembrar? Que quando eu escrevo dessas três formas, a minha equação do segundo grau ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque está faltando algo nelas. Então, ó, nessa primeira aqui, ax² igual a zero, falta o termo do primeiro grau e o termo independente. Aonde eu tenho ax² mais bx, falta o termo independente. E aqui eu tenho ax² mais c e falta o meu termo do primeiro grau. Ainda posso considerar que quando eu escrevo ax² igual a zero, b e c é igual a zero, que não está escrito aqui. Quando eu escrevo ax² mais bx, eu tenho que o coeficiente, que é c, é igual a zero. E quando eu escrevo ax² mais c igual a zero, eu tenho que o meu coeficiente de bx é igual a zero. Nesse primeiro exemplo de equação de segundo grau que nós vamos resolver, eu vou escrever uma equação do tipo ax² igual a zero. Então, exemplo, eu tenho aqui, ó, 6x² igual a zero. Ó, meu coeficiente A igual a 6, x² igual a zero. Resolvo, x² é igual a zero dividido por 6. Lembrar, multiplica de um lado, divide do outro. X² vai ser igual a zero. Então, raiz quadrada de zero, zero. Então, o que eu tenho que lembrar aqui? Que a solução desse primeiro exemplo, que é uma equação de segundo grau incompleta, do tipo ax² igual a zero, é que a minha solução, as minhas duas raízes reais aqui, serão iguais a zero, tá? Então, neste caso, sempre as duas raízes reais vão ser iguais a zero. Nesse segundo exemplo, nós vamos fazer uma equação do segundo grau aqui, do tipo ax² mais c igual a zero. Então, ó, eu tenho aqui 2x² menos 32 igual a zero. Então, ó, tem o meu coeficiente A, que é 2, e meu coeficiente C vale menos 32. Então, ó, vou resolver. 2x² vai ser igual a zero mais 32. Então, ó, 2x² vai ser igual a 32. Logo, meu x² vai ser igual a 32 divididos por 2. Então, x² vai ser igual a 16. X vai ser igual a raiz quadrada de 16, que eu tenho que lembrar. Aqui, potência, inverso da potência, radiciação. A gente escreve dessa forma. Então, eu tenho que x vai ser igual a 4. Eu também posso escrever isso aqui da seguinte forma. Ó, x vai ser igual a menos a raiz de 16. Então, x vai ser igual a menos 4. O conjunto de solução da equação escrita do tipo ax² mais c igual a zero, ela vai ser sempre um número negativo e um número positivo. Aqui, nós temos a regrinha do oposto, tá? Então, um vai ser sempre negativo e o outro sempre positivo. Nesse terceiro exemplo, nós vamos fazer usando o ax² mais bx igual a zero. Então, nós vamos usar o termo do segundo grau e o termo do primeiro grau. Vamos resolver uma equação que também é incompleta. Então, eu tenho aqui, ó, 3x² menos 5x igual a zero. Então, ó, observem que nos dois termos, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, eu tenho x,
que é comum aos dois. Então, ó, eu vou colocar x em evidência e vou abrir um parênteses. E a gente faz uma divisão. 3x² divididos por x, 3x. Menos 5x divididos por x, menos 5, igual a zero. E se nós fizermos o inverso, nós voltamos à origem. Então, ó, 3x vezes x, 3x². Menos 5x vezes x, menos 5x. Então, agora aqui, x vai ser igual a zero. Então, a minha primeira raiz real aqui é x igual a zero. Então, já sei que um x vai ser igual a zero. E o outro valor de x? Eu vou resolver o que está aqui dentro para ter esse valor. Então, eu tenho aqui, ó, 3x menos 5 igual a zero. Então, a minha outra equação que eu vou resolver. Então, ó, 3x vai ser igual a mais 5, né? Porque menos 5 de um lado, mais 5 do outro. 5 mais 0, 5. X vai ser igual a mais 5 divididos por 3. 5 e 3 são números primos, então isso aqui é uma fração irredutível, não preciso colocar em decimal, tá? Então, a minha primeira raiz real dessa situação é x igual a zero, e a minha segunda vai ser 5/3, tá? E aí, eu escrevo o meu conjunto de solução, que vai ficar da seguinte forma, 0 e 5/3. Nesse caso aqui, eu tenho que lembrar sempre eu vou ter uma raiz real igual a zero, e a segunda raiz vai ter um valor real qualquer. Nesse quarto exemplo, nós vamos resolver uma equação do segundo grau completa. Então, nós vamos usar a forma resolutiva. Então, eu tenho aqui, ó, a equação vai ser ax², né, mais bx mais c igual a zero. Por quê? Porque ela tem os três termos, tanto segundo grau, primeiro grau independente, então ela é considerada uma equação do segundo grau. Então, a que nós vamos resolver vai ser x² menos 7x mais 12 igual a zero. Então, essa vai ser a equação que nós vamos resolver. Lembrando, ó, aqui eu tenho meu coeficiente A igual a 1, né? O meu coeficiente B vai ser igual a menos 7 e meu coeficiente C vai ser igual a 12, tá? Então, para que eu consiga começar aqui, nós vamos ter que resolver delta. Então, eu tenho aqui, ó, delta vai ser igual a b² menos 4ac, ou seja, 4 multiplica A multiplica C. Agora, no lugar das minhas letras ou dos meus coeficientes, eu vou colocar os valores respectivos que estão aqui em cima. Então, delta vai ser igual a menos 7², porque b vale menos 7. Menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes 12, que é o valor de C. E aí, a gente resolve a multiplicação. Menos 7 vezes menos 7, mais 49. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 12, menos 48. Então, agora, 49 menos 48, mais 1. Então, delta vai ser igual a 1. Para que nós possamos encontrar os valores das nossas duas raízes reais, nós temos que resolver a seguinte forma, ó. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Mais uma vez, onde eu tenho as letras, eu vou substituir pelos valores. Então, eu tenho aqui, x vai ser igual a menos da fórmula, menos 7, mais ou menos, porque é o caso de uma raiz positiva e de uma negativa, de delta, que é raiz de 1, e 2 vezes 1, que é o valor de A. Então, ó, a gente aplica a propriedade distributiva no sinal aqui, eu tenho x igual a mais 7, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, agora eu vou ter aqui, ó, uma raiz, onde eu vou escrever 7 mais 1 sobre 2, que eu vou usar o sinal positivo, e a minha segunda raiz, onde eu vou escrever mais 7 menos 1 dividido por 2. Então, ó, 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 7 menos 1, 6. Divididos por 2, 3. Então, a solução, ou seja, as raízes reais da equação x² menos 7x mais 12 igual a 0 é 3 e 4.
tá? Duas raízes reais. Então, dessa forma que a gente faz a equação do segundo grau do tipo completa.